próxima eleição a urna continuará sendo a mesma urna que votamos para as eleições de 2020. O fato é que confio na urna eletrônica, ela até agora não demonstrou nenhum indício de fraude concreta, apurada tanto pela Polícia Federal ou qualquer notícia. Em 25 anos isso não aconteceu. Boa tarde, juiz Rodrigo. Obrigada pela entrevista. Como foi voltar como juiz do TRE nesta quinta-feira ao Colégio Nereu Ramos, onde o senhor estudou a infância e parte da adolescência? Boa tarde, Fran. Uma honra estar aqui. Na verdade, Itajaí foi coroada como uma sequência, para finalizarmos uma sequência de cidades que nós visitamos nessa campanha do Bora Votar. Nós visitamos Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages, Chapecó, São Miguel do Oeste e encerramos esse ciclo de campanha aqui na cidade de Itajaí. E em especial um pedido meu, que eu fui o diretor da Escola Judiciária que está promovendo junto com a presidência do TRE essa campanha, que fosse em especial no Nereu Ramos. Nereu Ramos foi o colégio que eu estudei da primeira à oitava série aqui em Itajaí, então foi um sentimento muito bacana voltar ao colégio depois de tantos anos. Como foi sua trajetória profissional até ingressar na magistratura? Na verdade, eu me formei em 2005, e desde então eu sou advogado militante aqui na cidade de Itajaí, e há 2 anos também abrimos um escritório em Florianópolis. Então, como eu já advogava com frequência no tribunal, surgiu a oportunidade, surgiu uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral, porque esse tribunal ele é composto por 7 juízes. 2 desembargadores, um desembargador federal, 2 juízes de direito e 2 advogados. Então eu entrei na vaga do advogado, o Tribunal de Justiça faz uma pré-seleção entre 3 advogados do Estado e a nomeação é feita pelo Presidente da República. É um período de 2 anos, e o meu biênio se encerra agora no dia 3 de dezembro. O senhor manifestou preocupação na eleição passada com o impacto das fake news no sistema eleitoral. O judiciário foi eficiente no sentido de minimizar o efeito das fake news nos últimos processos eleitorais do Brasil? Sem dúvida alguma, a fake news sempre foi uma preocupação de todas as eleições e mais recentemente por causa das redes sociais e da internet, ela tem ganhado mais relevância ainda, Então o tribunal ele é pautado com alguns princípios. O primeiro deles é a liberdade de expressão, onde todos podem expressar suas orientações políticas, inclusive suas críticas. Todavia, quando essa liberdade de expressão ela extrapola esse direito e atinge a honra, a imagem ou mesmo a intimidade de terceiros de maneira ilegítima, aí sim, nesses casos, o tribunal ele vem reprimindo essas atitudes que exacerbam o direito à liberdade de expressão. E o grande problema da fake news é o anonimato. As pessoas acham que as redes sociais ela é uma terra de ninguém. E não é, Então, muitas vezes a gente se depara com situações lamentáveis que pessoalmente elas não ocorreriam, mas em virtude dessa replicação, essa facilidade de disseminação de maneira pejorativa, ela acaba comprometendo a democracia, todo o processo eleitoral. Então o tribunal cada vez mais tem ficado atento a esse tipo de prática. E o senhor considerou satisfatória a resposta para evitar que essas propagações acabassem influenciando de alguma maneira no resultado da eleição ou ferindo algum candidato? Exatamente. Na verdade, fake news ela atinge diretamente o resultado, muitas vezes, da eleição e a própria democracia. Ao fim e ao cabo, ela está ferindo a democracia no contexto do processo eleitoral. E o tribunal, ele na última eleição, ele fez bastante reuniões com as redes sociais, com o Facebook, com o WhatsApp. Então a tecnologia da informação destas plataformas, elas mudaram muito na última eleição. Então nós conseguimos, através desses diálogos e do aperfeiçoamento tecnológico, filtrar bastante coisa. E além disso, do ponto de vista processual, o tribunal, quando chega a questão ao tribunal, ela já está formada. Então é algo que já aconteceu, ela já foi julgada em primeira instância e nós vamos julgar algo se ocorreu ou não ocorreu a fake news e, consequentemente, caso comprovada, vai ter a multa. Então, acredito que sim, a última eleição, apesar de muito acirrada, apesar de ainda sofrer os impactos negativos dessa disseminação de fake news, nós agimos bem. Eu acho que foi uma profícua eleição e o tribunal, cada eleição, ele tem se aperfeiçoado.
A campanha Meu Primeiro Título, Bora Votar, quer atrair os jovens para participar do processo eleitoral. Como está sendo a receptividade dos jovens nas diferentes cidades de Santa Catarina? Fran, na verdade essa campanha ela foi lançada em nível nacional pelo TSE no dia 13 de setembro e aí o Tribunal Regional Eleitoral abraçou essa campanha. Então, dentro da nossa peculiaridade estadual, nós tivemos uma promoção própria disso. Então, nós fizemos, além das visitas que eu já mencionei, a corte foi diretamente às cidades, nós trabalhamos muito as redes sociais, através do Instagram, o YouTube, o próprio TikTok, para atingir o maior número de jovens possível. E por que nós abraçamos essa campanha? Porque nós percebemos que, por exemplo, Santa Catarina, 10 anos atrás, em setembro de 2011, tinha aproximadamente 77 mil jovens entre 16 e 17 anos alistados na Justiça Eleitoral. Muito embora o número de eleitores total nesses 10 últimos anos tenha aumentado a aproximadamente 500 mil eleitores, o número dos jovens diminuiu significativamente. De 2011, que tinha 77 mil jovens, atualmente é apenas 15.700. Então, essa queda brusca, esse desinteresse dos jovens pela eleição, fez o Tribunal Regional Eleitoral abraçar essa campanha e de modo que em 2 meses a gente já conseguiu aumentar em aproximadamente 30% esse número. Há dados que medem os jovens que deixam de tirar o título eleitoral, mesmo com idade para isso? Exatamente, nós estimamos aproximadamente 170 mil jovens hoje em Santa Catarina que já poderiam tirar o título de eleitor, né, fazer o alistamento eleitoral e ainda não fizeram. Então nós temos até o dia 4 de maio de 2022 para fazer o cadastro eleitoral desses jovens que com certeza, e o que a gente tem falado, eles decidem uma eleição. Nós tivemos uma eleição agora suplementar em Petrolândia, em junho desse ano, onde 16 votos separou o prefeito eleito para o segundo colocado. Então os jovens com certeza eles têm sim a capacidade e o potencial de mudar o resultado de uma eleição. E quantos jovens hoje votantes a gente tem, de 16 a 17 anos? Antes do início da campanha, em 13 de setembro, 15.700 aproximadamente. E desde o início da campanha até agora, nós já alcançamos a métrica de 20 mil eleitores. A campanha em prol dos jovens participarem do processo eleitoral é exclusiva do Judiciário ou os outros poderes também estão participando? Na verdade, a campanha ela é capitaneada pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas nós temos recebido grande apoio do governo do Estado através da sua rede de educação, né? Porque, na verdade, é onde estão a maioria dos jovens desta faixa etária, né? E a cada visita nos locais que estamos indo, em cada cidade, nós visitamos e somos muito bem recebidos pelos prefeitos municipais, pelas câmaras de vereadores. Então a própria imprensa tem abraçado de maneira incondicional esse projeto e com certeza com a reunião de todos esses esforços a gente está alcançando sim os nossos objetivos. Para quem está com pendências no título eleitoral, há como regularizar o título online? Quais as instruções? Exatamente. A pandemia ela teve o condão de acelerar vários processos, né? Então, atualmente, e eu não acredito, de maneira particular, que até as eleições de 2022 isso irá mudar. Mas hoje é possível fazer o voto, o primeiro título, pela internet em 5 minutos, tanto através do telefone, do notebook, 24 horas por dia, em 5 minutos você consegue fazer o título, consegue baixar o título NET através da loja de aplicativos e não só fazer o primeiro título, como qualquer outro procedimento necessário, mudança de domicílio, por exemplo, regularização de título, você consegue fazer diretamente pela internet, sem a necessidade de se dirigir pessoalmente ao cartório eleitoral. Foi um instrumento pensado para a pandemia, mas que deve ficar. Sem dúvida alguma. Na verdade, conforme mencionei, a pandemia ela acelerou esse processo tecnológico, então o tribunal teve que se adaptar dentro dessa tecnologia e hoje facilitou muito, né? Então a pessoa, desde a sua casa, final de semana, qualquer horário do dia, ela pode fazer isso. Muito embora ainda haverá necessidade, no caso do primeiro título, de realizar a biometria. Então isso vai acontecer depois, provavelmente nós avaliamos que apenas depois das eleições de 2022 terá uma retomada gradual dessas pessoas que fizeram o primeiro título na época de pandemia e tal, para que elas possam regularizar o cadastro, finalizar todo o cadastro com a biometria. Muito embora já haja um convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Polícia Federal para as pessoas que já tiverem a biometria, por exemplo, no passaporte, nós importarmos essa biometria e diretamente já fazer o cadastro na Justiça Eleitoral.
Ao que tudo indica, haverá uma grande polarização no âmbito nacional em mais uma eleição. Como fazer para tornar o processo eleitoral mais saudável? Exatamente. Na verdade, tudo começa com a nossa campanha Meu Primeiro Título, Bora Votar. Esse é um dos objetivos também, que é a orientação, né? É a orientação para que as pessoas, e a campanha em especial, os jovens, mas nós temos agora para 2022 uma série de programas de orientação, de educação política, para que as pessoas possam diferenciar o que é fake, o que é fato, elas possam analisar realmente de maneira crítica o cenário político, porque as pessoas, a gente tem visto que as pessoas associam, a maioria das pessoas que não estão envolvidas, a política a algo pejorativo, a algo ruim, justamente por causa dessa polarização, né? Então nós queremos retomar a credibilidade da política no processo eleitoral, na urna eletrônica também, que é um outro assunto polêmico que a Justiça Eleitoral tem enfrentado, mas sobretudo, Fran, respondendo a tua pergunta, é através da orientação, através da disseminação de informações verdadeiras, de informações objetivas, para que a sociedade civil possa estar bem nutrida dessas informações para tomar a melhor decisão. Como juiz, qual a sua opinião sobre a campanha em prol do voto impresso? Na verdade é um tema polêmico, eu não tenho dúvidas de que até a próxima eleição isso não vai acontecer, não há tempo para o processo burocrático acontecer, não há tempo para o processo tecnológico acontecer, então na próxima eleição a urna continuará sendo a mesma urna que votamos para as eleições de 2020. O fato é que confio na urna eletrônica, ela até agora não demonstrou nenhum indício de fraude concreta, apurada tanto pela Polícia Federal ou qualquer notícia. Em 25 anos isso não aconteceu, mas sem dúvida alguma, quanto maior a transparência, quanto maior o acesso da sociedade civil como um todo ao procedimento, ao sistema, eu não vejo problema nenhum nisso. Mas é uma evolução que vai acontecer, mas vai acontecer lentamente, a questão do voto impresso. O senhor acha que a gente vai retornar para o voto impresso? Existem ainda várias correntes. Tem pessoas técnicos que acreditam que ainda em pouco tempo nós vamos votar dos smartphones, do celular e da sua casa. E aí vem toda uma polêmica sobre o sigilo do voto, sobre o voto obrigatório. Toda essa discussão é possível que retome, né? E também a questão do voto impresso, porque é impresso o boletim de urna. O que se está discutindo é que a partir do momento que você clica no seu candidato e dá o ok, aquele voto ele vai imprimir na frente do eleitor e vai cair num repositório transparente. Essa é uma das propostas. O problema é o desenvolvimento técnico disso, né? É porque, imagine você se naquele dia da eleição essa impressão, esse cartucho de eleição falha. O Brasil é um país continental, nós temos eleições lá no interior da Amazônia. Então tudo isso está sendo avaliado, os impactos positivos e negativos. O que eu posso te garantir é que o processo eleitoral da urna eletrônica, ele tem sim vários sistemas de auditoria, né? A grande questão é se vai evoluir ou não para o voto impresso, e isso ainda nós não sabemos. O fato é que a grande possibilidade é que ocorra o voto pelo celular, o voto pelo computador em poucos anos. Até mesmo porque hoje a tecnologia, a gente paga a conta pelo celular, a gente confia, a gente tem nosso dinheiro depositado num banco onde tem, a gente faz transferências, a gente faz uma série de ações que são importantes pelo celular. O voto é importante e tem tecnologia mostrando que ele é seguro. Sim, sim, é criptografado. Hoje, por exemplo, nós temos as eleições estaduais e municipais da OAB. Está acontecendo hoje, no dia 25. E o voto, ele é misto, é híbrido. Tanto quem quiser vai até a OAB e faz a votação lá, ou vota desde o seu escritório, desde a sua casa, e tudo é criptografado, tudo isso é auditável. Então a tecnologia é algo que nós não conseguimos retroagir, né? O que eu posso te garantir é que não vamos voltar, pelo menos isso é o que tudo indica, a época do voto em cédulas. Isso seria realmente um grande retrocesso para nosso processo eleitoral brasileiro.
Hoje a eleição da OAB ela é histórica, né? Primeira vez que a gente tem 4 chapas e ainda 2 mulheres concorrendo, né? Como que o senhor enxerga essa evolução? Exatamente, eu acho que isso é algo natural, isso vem ao encontro das demandas sociais, que é a inclusão da mulher em todos os cenários, né? E na OAB não poderia ser diferente, veio já com a paridade hoje, todos os cargos da OAB, elas devem respeitar a paridade entre homem e mulher, né? Então, a quantidade de conselheiros, a quantidade de pessoas na diretoria, então é natural e é muito bem-vinda essa iniciativa aí das mulheres se colocarem à disposição. Nós temos na estadual 2 mulheres concorrendo com 2 homens, são 4 chapas, então meio a meio, e aqui em Itajaí nós temos 2 mulheres capitaneando as 2 chapas que concorrem aí à subseção Itajaí. Isso eu acho que é muito louvável e temos que incentivar isso, sim. Estamos vivendo tempos de demonização da política e muitas pessoas preferem se abster do debate político e até dos processos eleitorais. Há risco para a democracia? Eu penso que sim. Na verdade, o silêncio dos bons, como já dizem, é o que nos preocupa, né? E volto a falar na nossa campanha Primeiro Título, Bora Votar. É isso que nós estamos tentando incutir nos jovens, incentivá-los a participar o quanto antes, para que eles não se desmotivem. Então nós percebemos um decréscimo muito grande, e não só os jovens que nós estamos trabalhando, mas a sociedade em geral. Nós observamos que eles falam assim, olha, a política, não quero me envolver nisso, é algo ruim, está polarizado, é local de pessoas que não são sérias. Então nós temos o dever de mudar esse cenário, né, e trazer. Se você acha que a política é algo ruim, então venha para a política. As pessoas boas têm que ocupar os lugares estratégicos. Se nós não ocuparmos, que somos pessoas boas, os ruins irão ocupar. Então essa é a ideia. A política ela está na nossa vida, no dia a dia, nas pequenas coisas. Até a decisão de você, quando você fala eu sou apolítico, eu não me envolvo na política, já é uma decisão política, né? Então nós temos que usar a política da maneira mais ética e saudável possível. O senhor foi nomeado em 2019, né, pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do TRE, como a gente comentou há pouco, no lugar do desembargador Fernando Luiz da Gama Dessa, que se deixou, né? Está acabando seu biênio agora em dezembro, né? Como o senhor avalia a sua participação no tribunal? Veja, pessoalmente para mim foi a maior experiência profissional da minha vida, porque eu pude entender o outro lado do balcão, eu brinco com isso, né? A realidade do serviço público, a realidade da magistratura, as dificuldades que é você julgar um processo de maneira imparcial e, sobretudo, na justiça eleitoral, que você não está julgando o candidato apenas, você está julgando muitas vezes o voto de milhares de pessoas nele. Quando você caça um cargo político, por exemplo, um cargo eletivo, você está caçando não só o candidato, mas todos aqueles que votaram nele foram, de certa forma, afetados pelaquela decisão. Então, pessoalmente, para mim, foi uma experiência fantástica. Eu costumo dizer que eu saí um advogado muito melhor, por entender a dinâmica do processo, e costumo brincar o seguinte, é muito mais fácil ser advogado do que juiz, porque advogado ele é parcial por natureza, ele deve ser parcial. O juiz ele é imparcial. Então a grande preocupação é cometer injustiça e errar o mínimo possível para fazer o resultado daquele processo o melhor possível. Há muitas críticas sobre a indicação do executivo para o cargo, né, de desembargador, de ministro. Como que o senhor enxerga? O senhor acha que é possível, sim, um chefe de executivo nomear esse cargo? Na verdade, veja, eu sou um crítico disso, principalmente no alto escalão, né? Hoje nós sabemos que é o chefe do executivo que nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais federais. Mas quanto mais distante for de Brasília, isso tem menos relevância do ponto de vista político. Por exemplo, eu fui nomeado pelo presidente da República, mas eu sou juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu nunca irei julgá-lo, né? Mas o problema aqui dessas nomeações é que, invariavelmente, para você ser nomeado por um presidente da República, você tem que obter indicações políticas. Então, senadores, deputados, é que vão falar ao presidente, olha, o candidato Rodrigo, o candidato João, o candidato José, seria a minha indicação para aquele cargo. Então, eu sou a favor de um único biênio,
com mais tempo, 3 anos, sem a recondução, e por isso eu preferi não reconduzir, de modo que eu tivesse total liberdade e nunca tive nenhum tipo de importunação, inconveniente com qualquer político que seja, mas eu preferia sim fazê-lo porque eu cumpri minha missão em 2 anos, não preciso de maneira alguma agradar ninguém para que eu possa ser novamente indicado. Então eu penso que o sistema poderia ser diferente, poderia ser meritocrático, mas infelizmente não é. Hoje o sistema de nomeação é através de indicações políticas, isso em qualquer esfera da federação, e há muito tempo já é assim, né? E não significa que haja um vínculo entre o nomeado e o nomeante, ou que haja uma dívida, mas o fato é que, de certa forma, poderia existirem sistemas diferentes.